Oi, gente! Estamos começando mais um Pod Vivax, o podcast da Vivax TV. Eu sou Vivian Cirineu, mãe de 2 meninas, médica, e apresento este episódio falando sobre temáticas da infância. E hoje eu trouxe um tema muito importante, que é uma grande dor das famílias. Nós vamos falar sobre mitos e verdades do sono infantil. E para isso eu trouxe aqui uma especialista que já veio no nosso podcast para falar de um outro tema, mas hoje a gente vai falar da área dela. É a Daniela Tucílio, educadora parental do sono, fisioterapeuta e educadora emocional. Bem-vinda mais uma vez ao podcast. Obrigada, Vivi. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando desse tema para a gente falar do sono infantil. Tem talvez muitos mais mitos do que verdades e a gente está aqui para desconstruir, para trazer um sono de qualidade para a família, para a criança, porque ela também precisa ser vista na hora do sono. Então, vamos conversar sobre esse tema que a gente vai ajudar aí muitas pessoas. Maravilha. Então, a gente quer abranger todas as idades aqui. Nós vamos falar um pouquinho do sono dos bebês, o sono na primeira infância, o sono dos adolescentes e o sono na vida adulta. E eu vou começar até com essa pergunta para você, Dani. O sono na vida adulta, questões de sono, dificuldade de sono, insônia, todos os problemas relacionados ao sono na vida adulta, eles têm alguma relação com o sono, a qualidade do sono, a maneira como a gente desenvolve essa relação com o sono na infância? Tem sim. Eu vou só abrir um parênteses em relação a questões respiratórias. E mesmo assim, se a gente parar, trabalho ali com acupuntura também, a gente leva a área da respiração, toda a parte respiratória, pela acupuntura, a gente traz o olhar que está diretamente relacionado com os relacionamentos. Então, a gente pode pensar que mesmo para quem tem problemas respiratórios, tem apneia, tem o ronco, a gente pensa na biomecânica, dessas disfunções do sono, mas olhando para a parte emocional dessas disfunções, a gente já pode pensar que tem problemas com os relacionamentos também. Então, para quem tem essas questões, tem uma disfunção corporal ali, tá? Mas se a gente olhar uma pessoa que não ronca, não tem uma apneia, não tem essas questões, com certeza, só que de uma maneira que as pessoas não sabem correlacionar. Então, é uma correlação. Então, lá na infância, essas pessoas com toda certeza vivenciaram traumas relacionados ao sono. Que tipos de traumas? Deixar dormindo sozinha, deixar sozinha no berço, demorar muito para adormecer. Então, aquelas crianças que seguiam, e isso a gente tem hoje também, muito só a rotina do adulto. Então, você pega, não tão antigamente, as crianças, a diversão da criança à noite, até minha idade, um pouquinho acima também, era a gente ficar na frente da televisão com os pais à noite vendo um conteúdo que não era adequado para a nossa idade. Não tinha, então, essa troca emocional, a criança já passava por muitas questões emocionais durante o dia, então não tinha uma rotina voltada para a criança. A rotina era do adulto e tinha que se enquadrar na vida. A criança tinha que se enquadrar na vida do adulto. Então, toda a parte da arquitetura do sono, fisiologia do sono era ignorada. Então, se a gente olhar já para esse padrão, tem um aumento de cortisol, a criança não dorme na hora que ela precisa. E isso você muda o ritmo biológico da criança, que vem amadurecendo com a vida adulta e hoje tem problemas com o sono. Uma criança que, pensando no adulto agora, não podia dormir com os pais, não podia nem chamar os pais para adormecer com eles. Eu tenho relatos de pessoas próximas da família. E esse relato, essa pessoa, ele é um adulto, ele tem aí a faixa de uns 40 e poucos anos. É um relato que para a família é positivo. Eles falam como se fosse muito bom. Nossa, essa pessoa, quando ela tinha 6 anos, 5 anos, ela pegava o cobertorzinho dele, sozinho, e ia lá para a cama, falava boa noite, tô indo dormir. Você pensa, é uma criança sozinha, esgotada, física, emocionalmente, ninguém consegue olhar para ela, leva ela para a cama. Então, isso reflete muito hoje na vida dos adultos. Nós temos dentro da arquitetura do sono, a segunda parte do sono, ela está totalmente relacionada com o emocional. Então, tudo emocional que o adulto passa vai transferir ali, vai ser como se feito uma limpeza, desse emocional durante o sono.
Então, foi como eu falei, essa parte de abandono, não dormir junto, ser trancado no escuro, a gente estava falando agora há pouco do escuro, tem que aprender a dormir sozinho, fica no escuro, mas eu tenho medo de monstro, isso não é nada, tá tudo bem, fecha a porta, tranca a porta, tem criança que tem a porta trancada, a gente cresceu vendo Super Nanny, né, então essa relação de tem que obedecer, vai dormir porque tá na hora do adulto, não na hora da criança, que é um desconhecimento, e isso reflete no adulto. Então, hoje o adulto tem insônia, tem muitos despertares, tem a síndrome das pernas inquietas, que é um reflexo, sim, emocional também. A gente tem a parte como uma disfunção. Precisa sempre de um outro adulto para adormecer. Então, a gente estava conversando sobre isso também. A criança, ela precisa ainda hoje aprender a dormir sozinha. Só que o adulto, relatos de atendimentos de pessoas que eu conheço. Nossa, quando o meu marido vai viajar, eu não durmo bem. Quando eu tô sozinha em casa, eu não durmo bem. Se meu cônjuge ou se minha mãe, né, ainda como adulta, não chega em casa, eu não consigo dormir bem. Então, sim, eu acredito que tá totalmente relacionado. Nossa, você falou uma coisa que eu não sabia e eu quero até que você explique um pouquinho mais, que é sobre essa questão respiratória e o relacionamento. Então, a apneia do sono, roncos, claro que tem a questão que a gente não pode esquecer do corpo físico, algumas obesidade, tem alguns fatores que, por conta às vezes do tecido que é mais mole aqui, que obstrui a via aérea, ou problemas de obstrução nasal, tem a questão que é anatômica, que pode prejudicar o sono, mas qual é a relação dos relacionamentos com esses distúrbios respiratórios? A gente, dentro da acupuntura, a gente trabalha com os 5 elementos, né? Então, são 5 elementos da natureza, que eles estão relacionados com os órgãos e as vísceras do nosso corpo. Então, são 5 elementos, terra, madeira e o metal, ele é a área do pulmão. E a gente traz essa relação que o pulmão, a parte respiratória, que é uma troca. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu estou respirando, eu estou dividindo com ela essa parte pulmonar, sabe? Essa troca mesmo gasosa aqui com ela respiratória. Então, a gente tem um excesso, então, de energia. Não é uma energia, eu evito muito falar a palavra energia, porque às vezes as pessoas levam para outra questão, mas a gente tem canais de energia dentro do corpo que equilibram o nosso corpo, resumidamente, tá? Isso é da medicina oriental, da medicina chinesa. Isso, exatamente. Tá. Então, essa parte da linha da acupuntura do metal, que é o que ela fica dentro do órgão do pulmão, né? Ela tá ali diretamente relacionada com o relacionamento, tá? Se a gente pegar pela parte de estudo de somatização, também. Então, rinite, não é só a parte de asma, né? Assim, o ronco, mas tudo. Alergia respiratória, que é a rinite, né? Também. Então, tudo que está relacionado, quando você olhar para uma criança, olhar para um adulto que tem um processo alérgico pela respiração, tá com tosse, você para e olha como é que tá o relacionamento dela com as pessoas próximas. Então, como que ela tá sabendo lidar? E a gente tem muito caso, não é à toa, né? Aí eu trago esse olhar da acupuntura para as crianças, né? As crianças têm muitas questões e cada vez mais de alergia respiratória da pele. A pele é o nosso primeiro contato. Então, se eu não tenho esse contato de uma forma natural, segura, tranquila, esse toque da pele, a pele, ela se torna uma protetora. Ela é uma proteção. Mas quando eu recebo um toque suave, carinho, o nosso primeiro sistema de contato é a pele. Se eu não tenho isso, se eu não recebo isso de uma forma positiva, eu acabo desenvolvendo uma alergia, né, de pele. Então, alergias de pele, que está sendo muito comum, respiratória, rinite, ronco, crianças que roncam, está relacionado pelo olhar da acupuntura, a parte de relacionamento. Eu venho do olhar da medicina tradicional, que foi a minha formação. Verdade. E a medicina tradicional, ela não olha para a somatização das doenças. Assim, tem começado a olhar, né? Mas ainda não enxerga que toda doença tem um fundo emocional.
E existe uma resistência muito grande de olhar para isso. Então não existem os vírus, não existem os patógenos, os agentes? Sim, eles existem, mas por que quando a gente está todo mundo em contato com o mesmo agente infeccioso, algumas pessoas ficam doentes e outras não? Qual é a relação da imunidade dessas pessoas que ficam doentes com as que não ficam doentes? É o fundo emocional. Sim. É o estresse. É o estresse que gera excesso de cortisol, que baixa a nossa imunidade. Isso. E a gente fica mais propenso a desenvolver essas doenças. Então, é um caminho a gente olhar para todas essas outras medicinas que integram corpo e mente. A medicina integrativa veio para começar a trazer um pouco desse olhar para a gente. Exatamente. Mas a gente precisa estar atento no sentido de, eu tenho algum problema de saúde, seja ele qual for, tá, vamos investigar questões anatômicas, o meu estilo de vida, os meus hábitos, o que eu estou comendo, a gente vai olhar para isso. Mas e o nosso emocional? Nossos relacionamentos. E tudo começa lá na infância. Os primeiros relacionamentos que nós temos, que nós espelhamos, que são com os nossos pais ou com os nossos cuidadores principais. Que às vezes não tem a figura do pai e da mãe, mas é um avô, é uma avó, é uma tia que vai criar esse filho. Qual é o relacionamento? Como esse relacionamento pode ser saudável? E olha só, a gente veio para falar de sono. Tá falando de relacionamento. E a gente vai para o relacionamento. Mas é porque não adianta a gente querer criar... Aí eu vou te falar a minha visão, Dani, você até me traz a sua visão. Às vezes a gente fica tão preocupado em criar uma rotina de sono. Então vamos lá, reduzir as luzes da casa, vamos pôr uma música relaxante, nada de brincadeiras agitadas antes de dormir. E eu já fui essa pessoa, preocupada com a rotina do sono. Mas às vezes a criança tá com fome. Fome de mãe. Fome de pai. De relacionamento. Fome de relacionamento. E aí? E aí não adianta você fazer uma rotina. Não. Porque aí vai ter a luta para dormir. Não quer dormir, resiste. Ou não quer ficar na cama porque sabe que você vai ficar ali e vai embora. E depois ela vai ficar sozinha. E aí vem o medo do escuro, ou outros medos, outras questões que aparecem, surgem na infância. Então, a gente precisa falar de relacionamento quando a gente fala de sono. Sim. E quando a gente vai olhar assim, tá, eu não quero ter problemas respiratórios, então, na vida adulta, eu não quero ter insônia, quais são as coisas que a gente pode atender na infância, olhando um pouquinho para essas coisas que são os mitos. Então, eu vou trazer um mito ali que a gente começa quando eles são bebês. Não deixa, o clássico. O clássico. Não deixa dormir no colo porque vai acostumar mal. Eu fui vítima desse comentário. Acho que todas as mulheres, né? Eu tinha esse medo, que era de uma crença popular, de algo que está no subconsciente coletivo. Então, eu queria que você falasse pra gente. Vai acostumar mal? Vou começar com uma brincadeira, vamos falar assim. Alguém vê até hoje um adulto no colinho ainda, né? Não vê. Então, não tem essa relação. Então, vou afirmar aqui para todas as famílias, para as avós, para as mães, para os familiares, para os maridos, companheiros, companheiras, não se preocupe com isso. Os dois principais contatos que uma criança precisa ter, e eu estou falando por um bom desenvolvimento emocional, de sono e físico, é colo e chão. A criança precisa, foi como eu falei, o primeiro contato, primeira forma de contato da criança é a pele. Então, onde que a gente vai ter essa pele? No colo. E também no colo da mãe, né? O colo, a região do colo da mãe. Deixa a criança ali, amamenta o mínimo de roupa que você pode ter. Deixa ela fazer essa troca com você. O pai também pode fazer isso, a avó também pode fazer isso. Claro que o principal cuidador ali é a mãe, né, por uma questão de natureza, mas ela pode sim ter esse contato com outras pessoas. Então, colo não vicia. Criança não fica mal acostumada. Criança não vai ficar chorando depois porque você deu colo. Ah lá, tá vendo? Ó, tá chorando porque você deu colo. Ó, deu colo, parou. Claro que quando a gente dá o colo, para, porque é um porto seguro para a criança. Eu fico pensando assim, você imaginar um bebezinho
pequenininho, indefeso, e não pode ser, sabe, não pode ter um colo para se sentir protegido. Ele passou 9 meses no útero, apertadinho, sentindo a respiração da mãe, temperatura, as emoções, sentindo tudo. E de repente, uma cultura, né? Isso é cultural. A gente não, né? As pessoas acreditam que a partir do momento que ele nasce, ele é independente. Ele não precisa de colo, não precisa de carinho. Já é comprovado cientificamente. Isso é mesmo, os estudos da neurociência mostram que um bom desenvolvimento cerebral, então cognitivo, físico, emocional, ele depende desse contato físico primário. Precisa dele. Então, o colo não vicia. O que eu passo muito nas consultorias, nos atendimentos, né, do sono, é assim, porque isso também, a mãe não se prepara para isso. Então, ela tem dor na amamentação, ela tem dor nas costas. Então, eu falo, vai dividindo esse tempo, um pouco no seu colo, coloca um sling, faz alguma coisa, coloca um pouco no colo do pai e coloca essa criança no chão, porque ela precisa ter o desenvolvimento físico dela também desde recém-nascida. Nossa, mas chão assim, né? A cama, um apoio, não vai colocar a criancinha no chão gelado, não é sobre isso. E aí você vai intercalando, então a criança vai ter o espaço dela de desenvolvimento que ela precisa, então se movimentar, começar a levantar o pescocinho de uma forma muito sutil. E isso é um gasto energético muito rápido para a criança. E aí ela retorna para o colo. O colo é o ninho da criança. Ela precisa. Ah, mas a criança está pesada. Vai fazer um exercício. Né? A gente, como adulto aqui, precisa se organizar e se responsabilizar. Não arrumar uma desculpa. Né? E fazer o que a gente precisa fazer para oferecer o que a criança precisa. E isso é uma coisa, Vivi, que é muito comum. A gente não olha para o agora, né? Na verdade, assim, a gente olha para o agora, a gente não olha lá para frente. Então, eu não vou dar o colo agora. Só que essa criança lá na frente quer fazer uma cama compartilhada. Essa criança lá na frente tem um medo que ninguém sabe de onde vem. E as pessoas não relacionam que eu limitei esse contato físico natural com a criança quando ela nasceu. Então, não quer problemas lá na frente? Oferece o que cada fase da criança ela precisa para se desenvolver. O emocional, o carinho é sempre, até a gente precisa, né? Até para a gente se sentir bem, se sentir seguro, a gente precisa ter contato físico com outras pessoas, o olho no olho, né? Face a face, essa interação de um rosto mais suave, mais tranquilo. Então, a criança, até os 3 meses, mais ou menos, ela não enxerga, né? Ela não tem uma visão além da distância do seio materno aqui com a mãe. Então, ela precisa desse contato. Imagina, tá lá a criancinha longe, ela não sabe o que está passando ao redor dela, nada. Ela enxerga preto e branco quando ela nasce. E como que ela vai conseguir se defender? Para mim, chega a ser difícil as pessoas afirmarem que a criança precisa estar sozinha assim que ela nasce. Ah, deixa ela aí. Aí a gente começa a repetir aquele padrão que temos dos adultos hoje, né? É isso. Eu acho interessante, eu quero até depois trazer um pouquinho da minha história, porque eu vivi isso, eu não atendi essa necessidade, e eu tenho problemas de sono com a minha filha até hoje por causa disso, e hoje eu estou conseguindo atender a necessidade dela. Foi um processo, não foi fácil, mas o que eu quero trazer para as famílias, que às vezes escutar uma fala como essa, vai gerar um sentimento de culpa em muitas famílias. Sim. Porque eu não fiz. Uhum. E a gente, sim, eu quero que vocês que estão escutando isso agora, se você está se sentindo culpada, primeiro, você não sabia. Exatamente. E não é culpa sua que você não sabia desse conhecimento. Eu tive informações que vieram de outros profissionais de saúde, eu li um livro que me ensinou sobre como treinar para dormir, colocar desde cedo no berço. Então, eu tive informação que não é o que a informação que a ciência comprova hoje, a neurociência traz. Então, não adianta eu me sentir culpada por algo que passou e eu não tinha consciência. Mas agora que eu tenho a consciência, o que eu posso fazer daqui para frente? É esse o olhar que a gente precisa ter. E se você tem um bebezinho e está escutando isso aqui que a gente está falando também, né, Dani? Que bom, como eu posso fazer diferente? Eu gostaria de saber tudo isso que a gente está conversando aqui quando eu tive a minha primeira filha. Eu teria feito muita coisa diferente.
E eu vou contar, mas antes eu queria só complementar a história que você trouxe da necessidade dos bebês, porque assim, da onde começaram a surgir esses estudos? Observando animais. A gente esquece que a gente também é mamífero e a gente tem características de mamífero. Só que diferente dos animais que nascem mais prontos, digamos assim, né? O bezerro ele nasce, quanto tempo depois ele está andando? Horas, né? Horas. Dá Horas. minutos, né? Nem sei te falar assim, mas minutos talvez. E o bebê nasce quanto tempo depois que ele está andando? 1 ano e 2 meses. Tem um bebê que anda com 1 ano e 4 meses e é absolutamente normal, né? Tá dentro da fisiologia. Eles nascem completamente dependentes, que é o que a gente chama de esterogestação. Então, ele nasceu, mas é como se a gestação não tivesse se completado. E isso é comprovado porque o cérebro está totalmente imaturo, ele continua se desenvolvendo depois do nascimento. E nesse primeiro ano de vida, que a criança é um bebê, ela vai se sentir segura quanto mais próxima ela tiver do que ela tinha dentro do útero. Dentro do útero era quentinho. Dentro do útero ela escutava batimentos do coração. E o meu bebê, depois que nasce, eu ponho ele aqui, ele se acalma rapidinho porque ele escuta o batimento do meu coração. Dentro do útero, a gente estava sempre em movimento. Balanço. A mãe andava para lá e para cá, sentava, levantava. Sempre tinha um movimento e esse balancinho confortável. E aí daí vem o outro mito, né, Dani? Então eu tenho que ficar balançando esse bebê, ele não aguenta ficar parado, ele não fica parado. É só eu sentar que ele começa a reclamar. Aí a gente levanta e continua a andar, porque esse movimento traz segurança. Exatamente. E a gente precisa se lembrar disso, que a gente é mamífero e esse bebê, ele ainda está se desenvolvendo. E ele vai se sentir calmo, confortável. Porque senão ficam, né, as mães, esse menino não para de chorar, esse menino só quer colo. Quando eu recebo essa pergunta no Instagram, né, que alguém comenta ali comigo assim, meu filho só quer colo. Ai, que bom que ele é saudável. Exatamente. É a primeira coisa que passa pela minha cabeça. Que bom que ele tá te pedindo, que é de direito dele, da natureza dele, e ele tem esse espaço para pedir. Exato. Que bom que ele tem esse espaço para te pedir. Que bom que ele ainda não desistiu. Exatamente. Porque alguns desistem, né? Alguns desistem quando pedem e veem que não serão atendidos. Aí eles param de pedir e às vezes a gente acha que, não, meu filho que é bonzinho. Ele nem dorme sozinho, pega, né, o cobertorzinho, vai lá pra cama, dá boa noite pra todo mundo. Mas será que ele é bonzinho ou será que ele já pediu tanto e não teve, que agora ele entendeu que ele não vai ter mais e ele aceitou? Exatamente. Ele aceitou, mas não necessariamente essa necessidade foi atendida. Cognitivamente, né? Ele não aceitou cognitivamente. O corpinho dele, por uma questão de proteção, de sobrevivência, ou eu aceito essa condição para sobreviver aqui, ou eu morro, né? Vamos falar assim. Então, o cérebro muito inteligente cria essa condição para, olha, você vai ter que sobreviver dessa maneira. Não é porque a criança, isso é algo também muito comum na visão da infância, é acreditar que a criança escolhe, né? Que a criança consegue racionalizar sobre aquela situação e falar, então tá bom, eu vou fazer isso aqui que você não consegue. A criança é instinto, né? É uma preservação de sobrevivência dela. Então, não é que ela quis, né? Isso. Acho que eu ia entrar até nesse ponto aí, depois a gente começou a trocar e eu esqueci. Mas era bem isso que eu queria chegar. Quando o bebê nasce, você comentou isso, né? Que ele enxerga assim a 30, 40 centímetros mais ou menos. Então, se ele tá aqui no meu colo, ele consegue me ver e ele fica seguro porque ele tá vendo um adulto. Aí eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir no banheiro. E claro, a gente tem as nossas necessidades mesmo. Às vezes eu tô sozinha com o bebê, o que eu faço? Eu ponho ele lá no bercinho e eu vou no banheiro. E aí ele não tá vendo ninguém. E ele é um bebê totalmente desprotegido, porque no cérebrozinho dele imaturo é como se ele tivesse ali um cérebro primitivo solto na floresta, onde predadores podem atacá-lo. E aí o que ele faz? Ele grita, porque a comunicação que ele sabe, eu tô com medo. Esse é o grito do bebê. Eu preciso de um adulto perto de segurança para me atender. Isso acontece de dia e de noite. Então, de dia, uma das coisas que eu fazia, às vezes, com as meninas, quando eu estava sozinha, bebês pequenas, né, deixava no berço, mamãe tá indo no banheiro, mamãe já volta, falando para que eu ouvisse a minha voz e soubesse que eu estou ali. Não é a mesma coisa.
Mas a gente também tem essas necessidades. E aí, ficou chorando, o que que eu faço? Eu volto e acolho. Eu sei que você está triste, mamãe está aqui, já voltei, abraço, que eu faço essa corregulação, para que aquela experiência que foi negativa não se torne um trauma, uma memória que vai ficar registrada no corpo dessa criança. Isso é o que a gente pode fazer hoje, numa realidade que a gente tenha. Né? A gente não vai conseguir ficar 24 horas com o bebê aqui olhando para a gente. Mas a gente também separa 12 horas durante a noite. E aí esse bebê não dorme. E aí o que que a gente faz com esse bebê que não dorme, Dani? Eu me vi recebendo os contatos de consultoria agora. É essa descrição. É a demanda, né? É a demanda. Então, é outro mito que a gente precisa desconstruir. E, assim, infelizmente, eu preciso falar algo, né, assim, tentar falar algo mais por cima sobre isso. São as promessas que a gente vê por aí de pessoas que falam que um bebê pode dormir a partir do nascimento 12 horas de sono seguidas, né? E isso gera uma culpa na mãe que não consegue muito grande. Gera, assim, como que só o meu filho não consegue? Como que só eu não sou capaz de fazer o meu filho dormir a noite inteira? Então, eu quero desconstruir essa fala também. Não tem bebê, não tem criança, não tem adulto que durma a noite inteira sem nenhum tipo de despertar. O despertar, ele existe para a sobrevivência. Uma criança à noite acorda porque ela precisa de algo. A criança, e aí a gente pensa numa linha de evolução, né, de desenvolvimento, o bebê só chora. Ele vai chorar para solicitar aquilo que ele está precisando. E muitas vezes ele também não sabe que ele está precisando. Ele não sabe que é uma fralda molhada. Mas ele sabe que tem alguma coisa incomodando ele. E ele vai chorar. Depois a criança eu vou colocar 1 ano, ela já sabe falar mamãe, mamãe. Ela vai chamar. Então ela só muda a comunicação dela. A gente como adulto, ou melhor, antes da gente chegar na parte de adulto, pegar uma criança de 3 anos. Ela pode chamar ou ela pode levantar e ir para a cama dos pais, se não existe uma cama compartilhada. Continua sendo um pedido de eu estou precisando de algo. Normalmente nessa idade é um ponto mais emocional. Um medo, uma privação de contato físico que não teve durante o dia, ou teve um problema ali na escola e essa criança não tem espaço ou não soube verbalizar. Ela não, você vai dormir ali, não, a hora de dormir, fica quieto, não fala nada, não posso conversar agora, silêncio, a tal da rotina, agora é a hora do ritual do sono, não pode conversar, não pode brincar, e a criança dorme com aquilo. Aí lá à noite, a área que vai fazer uma limpeza no emocional dela durante o dia, ela vai estar num despertar. Quando a gente vai ali para um adolescente, se ele também tem algumas questões emocionais, ele pode chamar o pai, chamar a mãe, não estou conseguindo dormir. E a gente, o que a gente faz? Ou a gente abraça o cônjuge, né? Ou a pessoa que está perto da gente. Ai, nossa, eu tive um pesadelo. Nossa, eu não estou conseguindo dormir. Ou acordo no outro dia. Nossa, eu dormi tão mal, acordei a noite inteira. Ou se a gente está bem, tem uma boa qualidade do dia, né? Porque o dia é importante para o sono, sim. A gente não pode desconsiderar essa parte da arquitetura do sono. Essa pessoa, ela tem um despertar absolutamente normal e muitas vezes ela não percebe. Mas quando a gente vira para um lado, vira para o outro e às vezes não percebe, isso é um despertar. Então, o despertar, ele é natural. Ele acontece. Agora, quando que a gente pode falar que esse despertar está numa quantidade, eu vou usar a palavra aceitável aqui, habitual, para aquela idade? Se eu falar para você também que quando uma mãe chega para mim e fala meu filho está acordando de hora em hora, para mim já acende uma luzinha. Porque nem essa criança está tendo uma boa qualidade de sono e nem essa mãe. Então, sim, tem questões que estão interferindo essa qualidade do sono. Mas se você pegar um recém-nascido e dormir 2h30, 3 horas, é absolutamente normal. Tem estudos agora que eles já estão vendo o que é natural de despertar. Então, eles já não consideram não ter despertar. Mas eles já consideram, então tem uma meta-análise que eu gosto de seguir muito, assim, passo nos atendimentos, é que
vai de 0,2 despertares para cada idade, né? Tem a sua média, até 3 despertares. Isso para uma criança de 6 meses, por exemplo. Então, eles já consideram fisiológico. Então, uma criança, ela vai chorar. Todo choro é uma comunicação, uma forma de se comunicar. Para ela falar, ou eu tô com fome, ou eu tô com frio, ou eu tô me sentindo sozinha. Tem um negócio gelado aqui em mim, que eu não tô sabendo o que é. Tô escutando um barulho que eu não sei o que é. O barulho que eu escutava era diferente no útero. E a criança chama pela gente, né? É absolutamente normal ela chamar. A gente só tem que entender realmente essa quantidade de chamado. Essa quantidade de chamada é porque eu insisto em não estar perto dela. Então, a criança de 6 meses, eu coloco ela para dormir, mas eu não quero nem ficar lá. Ou eu acho ruim de ter o balanço no meu colo, então eu faço de alguma maneira, ou mesmo que eu ofereça esse contato para o início do sono, coloco ela lá, e aí ela me chama uma vez, eu vou. 2, eu já acho ruim. 3 também. Eu sei que o cansaço existe materno. Eu também, minha primeira filha, eu tive questões com o sono dela, por isso que eu fui estudar pro sono, para não ter com a segunda. Minha filha acordava de hora em hora, minha primeira filha. Eu oferecia colo, mas era um cansaço extremo. Então, eu sei que cansa, sabe? Na pele, assim. E é o relato praticamente diário das mães. São poucas famílias ainda que me procuram. Se eu falar, eu tive umas 2 ou 3 famílias que me entraram em contato para... Eu quero ajudar meu filho a ter um sono de qualidade, para se desenvolver bem. Algumas famílias já começaram a procurar. Mas a maioria porque, olha, tem... E aí, às vezes, a família fala assim, olha, tem 4 despertares. Aí eu olho e falo, mas como é que eu vou explicar que é natural, né? Que assim, a gente vai ajustar algumas coisas, mas eu sou muito clara mesmo, olha, para a idade do seu filho ou da sua filha, ter 1, 2 despertares é absolutamente normal. Não vamos forçar o seu filho ou sua filha passar uma fase que ele não está preparado, né? Isso eu vejo como nossa responsabilidade também, né? A gente ou acelerar demais o passo, ter esse abandono, né? Mas uma família que te procura e fala desses... Tem 4, 5 despertares. Orientar essa família a dormir junto com a criança não reduz esses despertares? Reduz. Vou falar que 80% das famílias reduz sim. Algumas famílias não reduz porque já tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma rotina que durante o dia mesmo, que ela não tem um olhar para a necessidade da criança. Então é aquela rotina que os pais trabalham o dia inteiro, mesmo que a criança fique em casa. Então é muito corrido, eu não consigo ajustar o meu dia, e é importante ajustar, para que essa criança durma, faça a soneca dela. Isso a gente vai acumulando cortisol, né? Então, aí chega esse corpinho à noite, tem muito cortisol. Aí não é só o contato físico que vai ajustar para que essa criança durma. Mas 80% sim. Você oferecer o seu contato corporal com a criança, o seu tempo, a sua respiração, o seu colo, diminui muito os despertares. Alguns chegam a acabar os despertares. E a família fala, nossa, eu dormi a noite inteira, nem percebi. Então acaba assim. É complicado, né, Dani? Assim, eu fiquei me lembrando de uma mãe que eu recentemente atendi, que a filha tinha muitos despertares e eu sugeri dela dormir junto com a filha. Que os despertares não melhoraram. E na rotina dela, ela trabalhava das 7 às 7 e chegava em casa só na hora que a filha ia dormir. E a filha acordava porque não tinha ela durante o dia. Porque ela acordava e nesses despertares, ela não queria voltar a dormir, ela queria brincar. Queria ficar com a mãe, né? 1 ano, queria brincar. Que é ter a mãe que não tem durante o dia. E a gente entende, assim, que cada família tem uma realidade e é difícil a gente falar o que você deve fazer. É o que eu posso fazer na realidade que eu tenho. Eu falo muito isso. Sendo honesta, às vezes, com a minha filha, contando a verdade. Essa semana mesmo eu recebi também uma pergunta, né? Eu não consigo fazer cama compartilhada com a minha filha, eu não quero, meu marido não aceita. E aí eu coloco os meninos para dormir, eles pedem para eu ficar, e eu falo que depois eu volto. Tá tudo bem? Ela me perguntou. Eu falei, trabalhe com a verdade.
deixe claro para os seus filhos que eles não estão errados em pedir. Porque é uma necessidade deles. Eu sei, amor, que você quer ficar com a mamãe durante a noite. Mas é a mamãe que não consegue te atender. Mamãe dorme melhor na minha cama. Mamãe, você pode trazer a explicação que for, o que faz sentido no seu coração. Mas fala a verdade, seja honesta. Porque essa honestidade da confiança no relacionamento, a gente começa desde cedo. Porque a criança sabe se você não está lá. Não adianta mentir. Eu conto até pela minha história, que eu já tinha começado aqui a contar para a Dani. Eu tive vários momentos, não fiz cama compartilhada com a primeira. Com a segunda eu fiz, porque foi o período da pandemia. E depois, quando ela completou 3 anos, elas ficaram no quarto e eu voltei para o meu quarto. Mas agora eu decidi atender os pedidos delas. Então, quando elas começaram a me pedir, eu parei de negar. Mamãe dorme com a gente? Durma. Aí, no dia seguinte, não pedia, eu não falava nada. Porque para mim era um desconforto dormir. Só depois eu fui entender esse desconforto. Mas eu não conseguia dormir com elas. Me chutava, eu acordava, eu não conseguia voltar a dormir. Eu ficava nervosa. A raiva acelera o coração, deixa a gente estressado, a gente não relaxa e não dorme. Então, eu não gostava de dormir com elas. E quando elas começaram a me pedir, eu comecei a trabalhar essas minhas questões, por que isso me gera um desconforto. Fui aprender a dormir de novo com elas. E quando elas perceberam que elas eram atendidas, elas começaram a pedir todo dia. Aí foi um momento seguro, né? Que eu tive uma conversa com meu marido, como vamos continuar no nosso relacionamento bom, sem deixar de atender o que elas estão me pedindo. E a gente conseguiu. Nessa conversa, a gente tem um momento que a gente fica junto depois que elas dormem, mas depois eu volto lá e fico com elas durante a noite. E durante a noite eu vou sentindo, né? Mãe tá aqui, um toque aqui, aí coloca a outra mãozinha, aí quando eu vou ver, a gente tá dormindo igual a família Cruz. Quem já conhece o desenho que tá numa plataforma de streaming, é um filme, na verdade, que eles é uma família que mora na caverna, e na hora que eles vão dormir, igual o ser humano ali da sobrevivência. Eles dormem todos coladinhos, um em cima do outro. Quando eu vejo tá uma aqui em cima, a outra aqui em cima. E elas de manhã falam, mamãe, a gente dormiu grudadinha, né? Olha a alegria, né? A satisfação de falar. Grudadinhas, sim, grudadinhas, filha, até quando vocês precisarem e eu puder atender. Então, assim, para mim, esse processo, Dani, demorou, sei lá, uns 5 meses, mais ou menos, para eu chegar nisso. Não é algo que é fácil, não é uma realidade de todas as famílias. E se não é a sua, tá tudo bem, né? A Dani estava me contando, você não dorme grudadinha. Não, a gente no quarto, cada uma tem sua cama, né? Elas têm o mesmo quarto. Para dormir, tem o quarto delas e tem o quarto de dormir, né? A gente fala que é o quarto de dormir. Então elas dormem, eu coloco um colchão do lado e fico no meio delas. E aí tem um sofá na frente que o pai fica deitado ali também. Então eu acho muito legal essa parte dele. E às vezes a gente levanta, às vezes eu falo, nossa, tô incomodado, vou deitar na cama, volto, ele que vai. Então a pequena, ela até fala, mamãe, eu gosto de dormir abraçadinha. Aí às vezes eu falo, filha, mamãe precisa virar um pouquinho pra cá. Aí ela fala, daqui a pouco você vira pra me abraçar? Eu falo, viro. Aí eu viro e eu abraço ela. Então a minha filha mais velha eu nunca fiz. Qual a idade, Dani? Desculpa te interromper. A mais velha a Isa tem 10 e a Antonella vai fazer 6 essa semana. Então, a Isa, eu não fiz cama compartilhada. Eu vim daquela história de que tinha que dormir sozinha na caminha desde a primeira semana. Então, eu coloquei ela no berço dela. E eu lembrei a imagem hoje, ela pequenininha naquele berço enorme, com 15 dias. Só que eu dormia no quarto, né? Só que esse dormia é uma justificativa minha, assim, né? E ela atendia toda hora. O que ela fazia? Eu pegava no colo. Dormia, eu colocava no berço. Então, foi muito disso. Isso a gente deixa a criança em estado de hiperalerta, porque eu falo muito assim, ó, o nosso colo é uma temperatura, a cama é outra. Então, não tem como não perceber o cheiro, tudo, sabe que não tá ali, né? É por isso que o berço tem espinho. Exatamente, o berço tem espinho mesmo. E por que alguma criança fica? Porque ela é a sobrevivência, eu vou ter que ficar, não tenho o que fazer. Então, eu comecei a estudar sobre o sono, por essa dificuldade, e aí a Maria Antonella, eu sempre fiz, vou falar cama compartilhada, mas ela sempre mamava e ela fazia assim, ó. Então, ela sempre gostou de dormir bem espalhada. Então, o que eu fazia? Eu colocava ela do meu lado. E aí, com o tempo, eu fui... Ela queria muito espaço. E aí, eu fui colocando um colchão do lado dela. Então, ela dorme abraçada comigo. Mas aí, eu coloco ela do meu lado. E aí, eu fico com a mão nela. E às vezes, eu viro pra cá, viro pra lá. Funciona muito bem.
Ela dorme assim a noite inteira. Ela dorme 12 horas. Ela dorme. É isso que foi legal que você falou, funciona bem. E aí a pergunta, o que funciona para sua família? Né? Não precisa ser do jeito que a Vivi falou, do jeito que a Dani falou. Eu gosto muito de correr de manhã, eu acordo super cedo. E eu não quero que elas acordem, então tem dia que eu falo, não, hoje mamãe vai dormir lá na minha cama. Porque amanhã cedo eu vou correr, vocês descansam mais tempo. Então, não tem regra. Não tem. Tem a necessidade. Porque a regra, ela acaba se tornando algo ruim, né? Então, você tem que dormir grudado, você tem que dormir dessa maneira. Peraí, deixa eu ver, qual é a minha realidade? O que meu filho, minha filha precisa? Como que eu posso atender? E muitas vezes nesse como eu posso atender, a gente tem que ir um pouquinho além, né? Porque às vezes a gente está numa limitação de conhecimento ou de cansaço e que a gente fala, eu só consigo até aqui. Foi como você disse, durou 5 meses do seu processo para entender que ficar ali era bom até para você. Então, alguma família vai precisar de mais tempo, outra de menos. E eu termino muito falando assim, às vezes a consultoria dura 1 mês e meio, 2, 1 mês, depende, né, da consultoria. E eu falo, não acaba aqui. Eu estou te ajudando a você entender o seu filho, entender o sono. Mas daqui para frente você vai continuar fazendo, você vai evoluir. E tem família que depois de 6 meses, nossa, agora que aconteceu isso. E é muito gostoso, porque é uma sementinha que a gente coloca, né? A criança muda também, às vezes a família muda a estrutura no sentido de horário de trabalho. Agora eu consigo dormir à noite com a criança. E aí, falando disso, né, da regra, o que eu queria chegar era exatamente nisso. Não adianta deitar numa cama compartilhada e não querer estar lá. Porque a gente tensiona, a nossa face fica tensa, o nosso tom de voz muda. E isso pela neurocepção, né? A criança vai captar isso e ela sabe que você não quer estar lá. E onde ela carrega isso? Nela. Então ela vai falar, nossa, tô forçando minha mãe a ficar aqui. Lembrei do filme que você falou. Não quero, não posso querer que minha mãe faça isso por mim, não tá no meu direito. Então são crenças em cima de crenças construídas, né? Então é importante que essa mãe, que esse pai conversem, entender que o relacionamento não é porque vai dormir junto ou não vai dormir junto que é o que sustenta um relacionamento, não é isso, né? Não é o ponto mais importante, né, do relacionamento. Não é. Então, de vez em quando dorme em casal, fica junto, vai assistir um filme, façam outras coisas. E atenda a necessidade da criança, seja dormir a noite inteira com ela, com entrega mesmo, sabe? Relaxa, se entrega, entenda que está sendo bom para você também. A criança tem um ganho muito grande, muito grande. E aí vem um outro mito, aí eu já falando do mito, né? Sim, vamos trazendo. Que está relacionado a isso, né? Então eu vou fazer cama compartilhada e a criança nunca mais vai deixar a cama compartilhada. Eu ia te perguntar exatamente isso. 10 anos, você não tá com medo? Exatamente. Então, assim, eu falo muito assim, pensa no agora. Isso é o que o seu filho, que a sua filha precisa agora. A nossa responsabilidade como pai, como mãe, é entender o agora e ajudá-lo lá para frente, né? Então, não fiz quando era bebê, não dei o colo quando era bebê, olha a oportunidade escancarada aqui de agora eu fazer o que eu não fiz. Eu não fiz por conhecimento, eu não fiz porque alguém falou muito para mim que eu não podia, eu não fiz porque eu não quis. Mas a gente enxergar cada situação, cada vivência, pedido da criança como uma oportunidade de construir aquilo que a gente não construiu. Um relacionamento que a gente não foi construindo com a criança. E é natural, todas as famílias, eu também tenho minhas falhas com as minhas meninas. E olho para isso todos de nossa, eu preciso me alinhar aqui. Eu preciso melhorar aqui. A gente não é porque a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente é perfeito, faz tudo certinho, né? A gente tem o conhecimento e a gente se esforça muito para oferecer o que eles estão pedindo. Então, a criança com 10 anos, com 14, com 13, tá pedindo que durma junto, entenda a necessidade da criança, né? Desse adolescente. Você precisa? Então, vamos ficar. Às vezes, o que a criança precisa, Vivi, é uma conversa antes de dormir. Ela ali falar o que aconteceu com ela durante o dia e como que ela se sentiu. E ela saber que ela está num porto seguro dela ali, que ela pode contar com o pai, que ela pode contar com a mãe. E aquilo faz... e ela dormir. Minha filha já fez, a minha filha mais velha. Agora eu consigo dormir. Já fez várias vezes. Então, e dormiu. Então, é a gente olhar para a necessidade, né? Essa entrega nossa é importante. É um pedido. Então, que a gente esteja atento aos pedidos, né? E vai deixar um dia.
a cama compartilhada, não precisa se preocupar. Não tem regra também de quando deixar, né? Com 1, com 2, com 5, com 10, não tem regra. É isso. Eu acho que é a sábia frase da Laura Gutman: ninguém pede o que não precisa. E muitos pais têm esse medo e falam para mim também: Vivi, mas na adolescência. Primeiro, quantos adolescentes a gente querem dormir com os pais? Porque eles começam a ter esse processo de individuação dos amigos, o desenvolvimento da sexualidade, e eles vão fazendo esse movimento que é natural de afastamento dos pais. Alguns não. E esses alguns, muitos deles são famílias que eu acompanho. E são adolescentes que pedem para dormir junto, mas de uma outra realidade. São adolescentes que têm depressão, que já tentaram se suicidar, são adolescentes que estão tratando um vício de drogas. E aí você vai ficar preocupado se o seu filho vai dormir sozinho ou com você. Se você está disposto a andar ao lado do seu filho, ajudar o seu filho, você não vai atender essa necessidade, independente de ter atendido antes ou não. Então, às vezes, a gente tem uns medos, né, que não fazem tanto sentido. Por que a gente tem esse medo lá do futuro? E acho que é lindo isso que você falou, né? Vive agora. O que meu filho precisa agora? Ele tem 9 anos e quer dormir comigo. Ele não está ansioso na escola? E ali à noite eu vou abraçar ele e eu vou trazer esse conforto, essa questão emocional, vou atender essa necessidade de conexão na hora que eu posso. Então, é para cada família uma decisão, uma realidade, mas tendo em vista a perspectiva da criança, do adolescente, do que eles precisam, porque eles estão em desenvolvimento. O cérebro deles está em desenvolvimento, né? E, que mais? Tinha uma questão importante que eu queria falar com você. Bom, da rotina de sono. Não é que ela não é importante. Isso. Né? Porque já começa, né, muito para as famílias assim, olha, então qual que é a rotina? Fala, rotina é importante, a gente precisa ter uma sequência, a gente precisa entender qual é aquele tempinho que a criança consegue ficar acordada. A gente precisa saber disso. Por que a gente tem que saber? Porque eu preciso entender quando que eu preciso levar meu filho para dormir, quando que eu tenho que ter essa disponibilidade. Então, se eu não olho para isso, para um bebê de 2 meses, ele vai ficar um tempo acordado, 4 meses outro, 6 meses outro, até completar uns 4, 5 anos. Então, se eu não olhar para essa fase de desenvolvimento e não tiver essa rotina para entender, e é uma questão que eu peço para as famílias observarem, elas respondem lá para mim, vamos observar essa semana. E é muito bonito, sabe? Porque cria um padrão da criança. O padrão é da criança, não é da família. Olha, você tá vendo que o seu filho, a sua filha, ele fica esse tempo acordado? Então, nessa fase, hoje, nessa semana, você vai se ajustar para toda vez que estiver próximo desse horário, criar um ambiente para ele adormecer bem. Então, essa rotina é importante para a criança. Porque às vezes a gente pode falar assim, é só a hora que a criança sente sono. Às vezes ela sente sono e a gente não percebeu. Ou eu marquei médico exatamente na hora que a criança precisava dormir. Então a gente tem que ter esse olhar para ajustar isso. Mas é da criança. E isso muda de semana para semana. A gente, nós, crianças, adultos, todos, o nosso sono começa a hora que a gente acorda. Então a gente tem o ciclo circadiano, que é de 24 horas. A partir da hora que a gente abre os olhos, que essa luz entra, ela começa a regular o nosso sistema. Então, a rotina é isso. Eu entender que eu estou durante o dia, que estímulos eu posso fazer durante o dia, que eu vou ajudar a regular os hormônios. Falar aquilo que você tinha falado dos estímulos à noite, né? Que é importante isso. Então, quais são os estímulos que eu posso ir diminuindo ao entardecer? Então, não é chegar às 6 horas da noite, por exemplo, que é onde todo o organismo, inclusive o nosso, se prepara para dormir, que é a ausência da luz externa. Mas o que a gente faz? A gente acende a luz de casa, a gente liga uma televisão. E isso bagunça o nosso ciclo de todo mundo. É a gente entender que o nosso corpo está se preparando para descansar. Descansar fisicamente, não mentalmente. Porque no sono, o cérebro trabalha a noite inteira, né? Então, é só fisicamente. Então, a gente ajustando isso. Olha, eu vou fazer uma brincadeira de correr o dia inteiro? Sim ou não? O que vai depender? Se eu só tenho contato com meu filho à noite, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer por 2 horas.
Eu não vou fazer das 7 da noite às 9 da noite. Olha, filha, nós vamos correr. Às vezes as meninas querem brincar de esconde-esconde à noite. Então, ó, eu falo, nós vamos brincar. Só que assim, é 15, 20 minutos, tá? Amanhã, durante o dia, a gente brinca mais. Eu não deixo de atender, mas eu sim preciso colocar um limite, porque a criança, ela pede contato. Mas eu tenho que ter esse olhar, e a família é importante ter, que se eu ficar estimulando muito, eu aumento muito cortisol, ela não vai dormir. Então, a gente vai dosando. Então, eu tenho esse olhar da rotina, dessa dosagem. Eu ofereço, mas olha, agora a gente também precisa fazer isso daqui, porque o corpinho precisa descansar. Nós vamos ficar com a luz muito acesa? Não, a gente vai esconder com a luz meia luz. Então, a gente vai fazer um jogo com uma luz mais baixa. Tem dia que tem televisão à noite antes de dormir. Então, sabe assim, não é o ideal, mas só viver na regra do não pode ter esse contato também é prejudicial para o sono. Então, é isso. A rotina ela é importante. Não é uma rotina seguida de horário. Então, 3 horas é isso, 4 horas, 2 horas, meia-dia. Não, não é isso. É uma rotina que segue o ritmo da criança. Eu gosto muito eu chamo de relógio biológico, né? Então, a gente ajusta o sono olhando para a fisiologia, que a gente não muda. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente não muda a hora que essa criança sente sono. A gente não muda a hora que tem que dormir. Não muda. Ou a gente ajuda ou a gente atrapalha. A gente ajusta o emocional dos cuidadores e da criança. Então, a gente tem que olhar para o emocional. A gente tem que olhar para os estímulos. A falta de estímulo, que está muito relacionada com o P, né, do apego seguro, do play, que é o brincar, que a criança precisa ter esse desenvolvimento. A criança que passa o dia sem brincar, sem ter o contato com a natureza ou contato com os pais, ela tem prejuízo no sono. E a criança de hiperestímulo também. E o ambiente, que é o adequar a luz, temperatura, isso é importante para o sono. A gente não pode falar que essa parte não é importante porque ela faz muita diferença. Aí entra muito nesse caso que você falou da criança que mesmo a mãe que faz a cama compartilhada tem muitos despertares. Se a gente olhar para algum desses 4 pontos, vai ter coisa ali para organizar. Então, a rotina é importante. Dessa maneira. Não enrijecida. Não enrijecida. E não do jeito que eu, adulto, quero. É o olhar, é uma rotina pelo olhar da criança, pela necessidade da criança. É uma rotina de acompanhamento, né? Não como eu imponho que seja, mas como eu vou junto com meu filho para que ele crie esse hábito. E por último, eu não queria deixar de falar também da questão do escuro. Do medo do escuro que começa a surgir ali por volta dos 3 anos, talvez quando a criança começa a ter consciência dos seus pesadelos e nos buscar à noite. O que a gente pode fazer para ajudá-las nesse medo do escuro ou para piorar esse medo do escuro? O que a gente não deve fazer? O medo do escuro, ele é uma fase natural da criança também, por isso que é importante a gente conhecer o desenvolvimento da criança e entender que isso é real para ela, primeiro de tudo. Eu, como adulto, olhando essa criança, nossa, não tem nada aqui. Ai, que bobeira, para, não tem... Mas você está com medo do escuro? Tá. Tem um desenho que chama A Doutora Brinquedo. Eu nunca mais achei esse episódio. E ela foi dormir e ela via, sabe, um monte de roupa na cadeira? Uhum. E à noite ela via um monte de monstro ali, um monte de coisa. Então, é a criatividade da criança, é o olhar da criança. Uhum. Ela tá com medo. Então, primeiro de tudo, a gente entende assim, peraí, meu filho e minha filha tá com medo. Então, abraçar, escutar, dar o colo. Você tá com medo? Como que a gente faz com esse medo, né? Eu tô com medo disso, do monstro. Não vamos falar pra criança que monstro não existe. Olha, o monstro, o que a gente pode fazer com esse monstro? Né? Tem o spray do monstro. Vamos aplicar esse spray do monstro. Mamãe vai ficar aqui, vai te dar a mão, vai dormir com você. Você precisa que a mamãe durma aqui? Às vezes a criança nem sabe falar que precisa. Então, a mamãe vai ficar a noite inteira aqui com você. Vou cuidar, nós vamos dormir juntas, tá tudo bem. Esse monstro, esse escuro vai passar. E trazer segurança para a criança. Em relação ao que mais que a gente pode fazer, é ter uma luz, né? Mas essa luz, ela precisa ser vermelha. Porque as outras, a temperatura da luz, a branca, a azul, ela interfere na liberação da melatonina. Então, tem que ser uma luz vermelha. E aí, falando pessoalmente, né? Eu não durmo com luz nenhuma. Eu tenho que dormir no escuro. Então, as meninas agora estão acostumando a dormir no escurão. Mas elas falam, mamãe, tô aqui, mamãe tá aqui. Aí dá a mão, tô aqui.
Então, 10 e 6 anos, ainda, nossa, escuro. Mas vão se sentindo confortável porque eu tô lá. Então é oferecer, entender que a criança tem medo do escuro, entender que esse medo pode passar de uma forma natural, 5, 6 anos, acabou, não tem mais medo do escuro, ou ela pode ficar com esse medo. E aí a gente trabalhar o emocional com a criança, né? De onde vem esse medo, por que tem esse medo. Mas eu vejo dessa maneira, né? Primeiro olhar para a criança e ouvi-la, acreditar nela, não diminuir esse medo dela, né? Porque o medo é real. Ela tá sentindo medo, o corpinho dela está reagindo com medo. Então ela tá com frio na barriga, ela tá com o coraçãozinho acelerado. Se você nega, não precisa ter medo, então tudo que eu tô sentindo aqui não faz sentido. É a hora que ela vai se desconectando corpo e mente, porque ali ninguém tá ajudando ela a organizar o que ela tá sentindo. Então é entrar nesse caminho de validação do medo. Filho, você tá com medo? E aí, agora que a gente está chegando no final, eu posso dar um spoiler do novo filme, que se chama Orion e o Escuro. Recomendo para as famílias assistirem, porque ele desconstrói a figura do escuro com a criança. Então, se você não viu e não quer saber nada, para de assistir o episódio aqui. Mas, assim, o que eu achei mais importante nesse filme, tem uma menina que traz uma fala que ela diz assim... Ela vai explicar para o pai dela, né? Porque já é uma menina que está estudando. Papai, o medo do escuro é natural. Ele é evolutivamente para proteger a sobrevivência dos humanos. Porque a gente fica com medo do escuro? Porque existem... Aí ela não entra nesse quesito, agora sou eu que vou entrar. Mas a gente fica com medo do escuro porque os animais na floresta, eles enxergam no escuro. E nós viramos presas fáceis. Então a gente... tem medo do escuro, a gente desperta várias vezes à noite, como você contou, né, para a gente sobreviver. Então é natural do ser humano ter medo do escuro em qualquer idade. Às vezes adulta a gente, né, aprendeu a reprimir em algum momento, mas é natural a gente ter medo do que a gente não enxerga e não sabe onde estão os perigos. Então eu acho que esse filme ele traz essa naturalização, que é uma aceitação do medo. Não significa que em outro momento eu vou explicar para o meu filho que não existe monstro. Mas acho que você traz essa fala que não adianta falar na hora que a criança está sentindo, porque a gente vem com racional. Monstros não existem. Mas a criança não é racional, ela é emocional. Porque a parte racional do cérebro não está desenvolvida. Então ela não vai entender uma explicação lógica. Filho, você está com medo, mamãe está aqui, vem cá, te dou um abraço, vou cantar uma musiquinha para você relaxar. Durante o dia você vai tentar explicar que o monstro não existe. Mas à noite é acolher esse medo, oferecer segurança, que eu acho que é o que ela está pedindo. Exatamente. Só lembrancinha, eu sei que tô passando a hora aqui. Não, então pode falar. Uma coisa que a gente brinca muito é assim, nós vamos pintar o monstro que cor? Tornar lúdico. Que roupa será que o monstro tá usando? Aí a gente começa a dar risada, falar que o monstro tá usando uma roupa que, nossa, não tá combinando essa roupa. E aí vai desconstruindo um pouco. E o que você falou do medo é muito importante, porque a gente mesmo, enquanto adulto, não se permite sentir medo. E o medo é natural. O medo é para te avisar, olha, aqui tem uma tensão. Para, observa, né? Busca ajuda de alguém. Desconstruir isso do medo também, porque as pessoas acham que a gente não tem que ter medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Não, a gente tem que ter medo. Medo é uma emoção natural do organismo. Proteção, sobrevivência, né? Para a gente exatamente. fugir dos perigos. Bom, Dani, foi maravilhoso, a gente está chegando ao fim. E eu queria que você contasse como as pessoas te encontram nas redes sociais e como que elas podem te pedir ajuda com dificuldade de sono, fazia cama compartilhada e não quer fazer mais, a transição do quarto para a criança, né? Tem uma série de coisas que você pode ajudar com o sono. As pessoas me encontram, primeiramente, né? Vamos lá. Muito bom, eu adoro falar desse assunto. Para mim, isso é a gente desconstruir essa questão do sono, algo de rígido, e a gente abrir o olhar que o sono faz parte também natural da vida, da criança, do adulto, da família. Então, mais uma vez, obrigada. As pessoas me encontram, acho que o mais fácil é Daniela Tucílio, que é tanto o Instagram, o site também é danielatucilio.com.br. Os meus atendimentos de sono, então a minha consultoria ela é individualizada, porque eu preciso olhar exatamente isso para a família, né? Então, qual que é a rotina, qual que é a realidade, qual que é a idade, como que tá. E eu sempre presentei a família com um programa de sono, não é um programa de sono,
mas é um acompanhamento, então, desde a fisiologia, toda a parte emocional, os estímulos, todos os estímulos dentro da fisioterapia, o que eu faço com um bebê de 2 meses, o que eu faço com uma criança de 3 anos, 7 anos, de 0 até 7 anos. Então, além do acompanhamento, a família aprende tudo que ela vai fazer, toda a rotina ali do que a gente explicou. Então, é uma maneira que eu encontrei que a família se sente segura com as informações. E aí ela vai pegando, então agora de 0 a 3 meses. Meu filho evoluiu, tá com 1 ano, como que eu faço agora com 1 ano? Mais o acompanhamento individual. E aí a procura maior sempre é, meu filho tem muitos despertares à noite, ou ele não dorme direito durante o dia, mas a gente faz o acompanhamento, então passar para a cama compartilhada, sair de uma cama compartilhada, a criança que está mamando muito, como que a gente faz com essa criança, a criança que tem medo. Os maiores atendimentos de 4 anos para frente foram crianças que tinham medo de dormir. Então, é lindo o resultado, muito lindo mesmo. E é a aproximação da família. Essa criança tem uma escuta. Então, o sono, ele engloba muita parte. E adulto também, eu também atendo a parte de adulto, né? Então, os adultos que não conseguem adormecer, também tem a parte da consultoria. E é isso. Legal, muito obrigada por ter participado. Vocês já conhecem, já sabem, né, onde me encontrar, no Instagram, @ViviCirineu, no YouTube também. E até o próximo episódio. Obrigada, Dani. Obrigada.